Saudações a todos, Luiz Antônio, idealizador e mentor da Conebras, novamente hoje aqui com o quadro E aí, vamos conversar? E hoje nós temos aqui a presença do nosso irmão Luiz Roberto. Tudo bem, irmão Luiz Roberto? Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite e estou aqui ansioso, né, para ver do que você vai falar, né? Eu até pedi que você combinasse antes, né, mas você no briefing falou, não, vai ser informal, então vamos lá. É informal, é um bate-papo aí como se nós nos encontrássemos aí numa praça pública aí, trocar uma ideia. Irmão, assim, então, para quem não te conhece, vamos lá, nós estamos aqui hoje com 180 milhões de internautas seguindo essa live. Tem 180 milhões assistindo aqui o irmão Luiz Roberto e querendo saber quem é o irmão Luiz Roberto, onde é que ele mora, de qual estado, qual cidade. Se apresente aí, irmão. Quem é Luiz Roberto? Olha, com quase 69, né? O mês que vem eu faço 69. Dá para falar aí um monte de tempo, né? Mas vamos lá, assim, bem sucinto. Eu sou nascido numa família, né? Orgulhosamente de um torneiro mecânico e de uma empregada doméstica, né? Eu fui office boy de contabilista, né? Então eu fiz o curso de contabilidade, depois eu fiz administração, depois eu fiz especialização em finanças e assim desde dos 12 anos, né? Eu trabalho com contabilidade e por consequência finanças. Então, assim, bastante rápido, né? Então, continuando aí na linha acadêmica, né? Eu fiz especialização em finanças e venho dando aula por causa do estudo, né? Eu tive que preparar o material para fazer o TCC, né? E eu peguei o gosto pela pesquisa e comecei a estudar. E aí eu percebi que, além de estudar, eu tinha que ensinar, porque as coisas que deveriam ser mudadas na sociedade brasileira, na sociedade em geral, principalmente a sociedade brasileira, tinha que ser através de ir para frente da sala de aula e levar essa comunicação, né? Então, desde a primeira vez que eu entrei em sala de aula, registrado, né, formalmente, em agosto de 1986, então já faz bastante tempo, né? Então eu dou aula de graduação desde essa época, né? E agora desde 2007 eu passei a dar aulas de pós-graduação de finanças, contabilidade, controladoria e atualmente eu sou professor de gestão, sou professor de análise financeira e investimento na Escola de Negócios e Seguros, né, no MBA de Gestão de Riscos e Seguros, tá? Então, este é, assim, na vida acadêmica. Profissionalmente, né, eu venho atuando na área contábil e financeira de empresas brasileiras e multinacionais, ocupando cargos gerenciais de 85 até 2003, né? Então, eu trabalhei em empresas brasileiras como a Fosfert, né, uma grande empresa que era do grupo da Petrobras. Então, assim, e atualmente eu estou desenvolvendo estudos e pesquisas, né? Eu gostaria até de revelar aqui publicamente, né, que orgulhosamente eu tive um artigo aceito num simpósio internacional onde eu falo das condições, né, de necessidade de igualdade de oportunidades para negros e mulheres, né? E exatamente neste momento eu estou fazendo uma revisão desse artigo para fazer uma atualização. Então, assim, eu tentei ser rápido, né, para dizer assim quem é o Luiz Roberto. Moro em São Paulo, né? Sou paulistano, nasci e me criei, né, curiosamente, onde eu estou gravando agora, né?
no mesmo quarto que era meu quando eu era solteiro, né? Então, por circunstâncias outras, né, a vida deu volta e tal, e voltei para a mesma casa dos meus pais, né? Então, moro na zona norte de São Paulo, né? Outra coisa, gosto de dançar. Eu até estava com uma outra camisa aqui, mas achei meio informal demais, né? Que tem escrito do samba rock, né? Quando nós pensamos em gravar, né? Essa é uma outra história, talvez nós possamos falar sobre isso lá, porque eu estive lá quando nasceu o samba rock, né? Não sei se o irmão também conviveu nessa época, mas é por aí. É muita história, né, irmão? É muita história aí. Quem sabe a gente venha formar dentro da Conebras aí um ambiente onde, além de ensinar a parte financeira, também o senhor venha dar aula de samba rock, né? Vai arrumar uma confusão para ti. Irmão, e aí, você tem. O que você está lendo ultimamente? Olha, eu li, eu estou, como eu disse, né, estou preparando um material agora, né? Além disso, paralelamente também estou preparando um treinamento, né? Me aguardem, né? Estou preparando um treinamento de educação financeira exclusivamente, né, para afrodescendentes, né? Uma pedida interessante, né? É um desafio bastante grande, né? Se falar para os irmãos como quais são os cuidados que devem existir, e eu lembrei agora um livro que fala assim, ele chama História do Brasil e Outras Histórias, né? Depois, quem quiser pode me perguntar, né? Mas se fosse formal, né? Eu ia trazer o link, né? O nome, editora, mas como fui pego de surpresa aí, né? Esse é o nome do livro que eu achei interessante. O que ele fala? Ele fala, ele foi preparado mais na linha, né? Dessa da lei 10, como é que é? 10.639, né? Então, assim, ela traz, procura trazer, como o próprio nome diz, né? História do Brasil e Outras Histórias. Ele traz uma narrativa de vários textos de autores, né? Agora eu não vou saber se são afrodescendentes, mas todos os textos falam da negritude, né? De todas as vicissitudes, né? E toda, assim, como vou dizer, a saga, né? Do negro brasileiro, desde lá de eu fiz um outro estudo, o primeiro negro chegou no Brasil em 1530, né? O Sankofa. Não sei se o irmão já viu, num outro momento eu já tinha comentado contigo, né? O Sankofa também é interessante, né? A história, né, e do jeito que ele é gravado, né? Ele vai nos países africanos e traz nos estados brasileiros onde os negros africanos vieram, né? Então essas coisas aí estão é o que eu tenho observado para conhecer um pouco mais da ancestralidade, né? Como o irmão gosta de tratar, né? Como que o senhor tomou conhecimento da Conebras? Foi a minha cunhada, né? Que me indicou, ela e recebeu um link, né? De um grupo, né? No início de 2020, né? E aí eu participei do processo seletivo, né? E é interessante que desde os primeiros contatos é que me chamou a atenção a maneira com que o irmão conduziu o processo seletivo, né? E uma das coisas que o irmão fala aqui nas nossas reuniões internas, né? O irmão precisa deixar disso, não é? Porque esse é um processo de um em um, mas o projeto é tão grande, o irmão tem tanta coisa para fazer, que o irmão precisa largar.
Você já deu, você já plantou já plantou a semente, já deu a orientação, agora larga disso, deixa o povo fazer o processo seletivo, né? E deixa E eu em vai paz, fazer né? outras coisas, irmão. Deixa eu em paz, né? Assim, né? Eu já manifestei, né? O diferencial que o irmão traz, né? Assim, eu já tinha revelado particularmente, eu gostaria até de publicamente deixar registrado aqui, né? Até um certo momento atrás da minha vida, eu achava que ser negro era só fazer esse esforço, né? Toda essa história, rapidamente, que eu acabei contando aqui, né? Desde cedo, eu percebi que para sair daquele momento, né, muito embora eu tenha muito orgulho da origem que eu tive, o processo o salto qualitativo na vida social só se dá através da educação. Este é o ponto que me chamou a atenção lá do processo inicial, desde o primeiro momento lá da Conebras, que me chamou a atenção, né? O jeito de ser tratado, né? Então, desta forma, né? Outra coisa que eu ia dizendo, né? Que eu percebi um pouco antes de ter tomado contato com a Conebras, eu percebi que tinha que ser feito alguma coisa, que precisa começar a fazer alguma coisa, que não é suficiente apenas, né, cuidar dos meus irmãos que são mais novos, né, do meu sobrinho, dos mais chegados, porque, irmão, eu gostaria de revelar um outro segredo que acho que não tenha contado para ninguém. Eu tive que ter uma ação, mesmo assim, tete a tete, com um aluno. Eu dei aula na FMU, né, de 2010 a 2015. E um irmão nosso, que era aluno, ele estava... Você sabe como é que é, né? Sabe aquela história que fala, tinha que ser preto, né? Que todo mundo fala, que os não negros falam, né? E aí eu tive que chamar o aluno de lado individualmente e dizer para ele que, olha, irmão, não faz isso. Você está tentando sair. Não faz isso, cara. Que senão vai dar motivo para os não negros falar mal da nossa raça. Sabe, esta é uma questão que é crucial. Me parece que este é o processo de conscientização, né, que eu já falei em algumas das nossas reuniões, né? Esse processo de reunião, processo de conscientização é muito importante para que nós possamos sair, né, deste marasmo, né? O irmão falou uma frase, né, que é interessante, né? Os não negros trabalharam tão bem, que nós não acreditamos em nós mesmos, né? Mas segue daí. Então, quando o senhor falou que o teu interesse na Conebras chamou muita atenção, foi o fato da Conebras estar muito focada na educação e ter a educação como uma mola mestra, seria praticamente a outra pergunta que eu ia te fazer, né? E o que te chamou interesse, o que te despertou interesse na Conebras? Então, o senhor já respondeu isso para a gente, o que despertou esse interesse na Conebras. Agora, eu vou fazer uma outra reflexão junto com o senhor. Qual que é o teu sonho individual hoje? Bom, uma resposta que me surgiu aqui, né, ver, ainda conseguir ver nesta vida, né, nesta que nós estamos transcorrendo agora, pelo menos o início da mudança do processo de
de engajamento e de conscientização do negro brasileiro, não é? Eu percebo que é insuficiente, né? Eu estava relatando aqui, eu percebo que é insuficiente perceber que só os irmãos, os meus sobrinhos, os meus primos, a minha família, né? Os meus filhos, né? As duas netinhas, né? Só elas é insuficiente, né? Então me parece que é algo além, né? Que evidentemente que começa com um processo de educação e cultura e passa pela conscientização, e o próximo passo é a cidadania negra brasileira, né? Isso é algo que me surgiu agora, nesse momento, né? Então, assim, é aquilo que eu dizia, né? Aquilo que surgiu, né? Como eu revelei para aquele aluno, né, negro que estava saindo da linha, né? Ou seja, ele estava cometendo... agora eu não vou nem me lembrar o que é, mas, assim, ele estava dando motivo, né? Para sair da linha, né? Ou um comportamento inadequado, ou fazer brincadeira na sala de aula, alguma coisa que faz a diferença ao contrário, se nós pudéssemos dizer assim. E eu faço a absoluta questão que quando eu estou no ambiente aberto, no ambiente público, eu faço questão de agora, eu tenho esta consciência, que é engraçado que antes eu não tinha, né? Agora, de fazer a diferença, né? Não, eu sou o Luiz Roberto, filho do seu Ângelo Nascimento, né? O seu Lico, e Dona Eunice, né? Dona Eunice, né? Dona Anice, como se chamava, né? E sobrinho do tio Bento, né? Ele tinha o tradicional, o quarto ano do primário, né? Ele, assim, era aquela pessoa, né? Que nós íamos lá até ele e falava, aí, tio Bento, como é que tá? E aí, desse aí, como é que tá, tio Bento? Ele saía com uma filosofia, com um resultado de vida, ele fazia uma observação, seja da sociologia, seja da política, de qualquer momento, e tirava lá do fundo do coração dele, e trazia um ensinamento, porque ele sabia que nós íamos lá para procurá-lo. E ele sempre dava uma palavra. Então, de novo, né? Este é o meu objetivo. Então, eu espero que até o momento desta vida aqui que nós estamos vivendo, eu seja capaz de ver mudar com a grandiosidade que é um dos objetivos, né? O projeto Conebras. E aí eu vou emendar, né? Você acredita que a hora que eu estava gravando aquela mensagem de fim de ano, a rima nasceu sem querer, que eu falei do berçário universitário, não sei se o irmão percebeu, a rima saiu assim na hora, né? Do berçário universitário saiu naquela hora, eu não pensei. Só depois que eu falei, puxa vida, saiu uma rima sem pensar, né? Então, assim, né? Me parece que estas coisas, né? Que o irmão fala, né? Não é possível que nós estamos sozinhos, irmão. Quando o irmão fala disso, né? E olha, isso não tem nada a ver com religião, né? Não tem nada a ver com religião. Quando você exalta a ancestralidade, né? Assim como eu falei do tio Bento, que não está mais aqui, assim como eu falei do meu pai e da minha mãe, que não estão mais aqui, eu não estou falando de religião, né? Uhum. Mas eu sei disso, né? Eu tenho certeza absoluta que essa exaltação... Altera, né? Oi? A energia se altera. Sim, estas coisas, né? Ultrapassam a religião, ela, como é que se diz? Ela restringe as coisas. Estas coisas não podem ficar restritas
a religiões, né? Esse é o meu sonho, né? Eu queria ser, quando crescer, ver esses se não atingido na atualidade, na totalidade, mas pelo menos iniciado esse processo. O processo já desencadeou. O processo Canebras já desencadeou. Eu tenho declarações de pessoas que já dizem que depois que entraram para dentro da nossa organização, que estão nesse diálogo, nessas conversações, já estão pensando em muitas circunstâncias, já estão não só pensando, como se comportando diferente, né? Como praticamente o senhor mesmo deu uma declaração nesse sentido, né? Um testemunho nesse sentido. Então a Conebras já está fazendo o papel dela. Né? E quando o senhor se refere ao vídeo anterior que o senhor fez, onde o senhor rimou berçário com universitário, quando o senhor falou, por exemplo, o senhor falou uma outra situação hoje aqui, o senhor falou sobre cidadania, né? O senhor falou sobre cidadania. Eu digo para o senhor, por exemplo, que hoje de madrugada eu estava pensando sobre cidadania, mas no conceito de qual é a cidadania de um conebracista, né? O que seria um cidadão formado pela Conebras, né? Então, essa conceituação de educação, formar cidadania, formar cidadãos com um manual de postura, de procedimento, de hombridade, de dignidade, Conebras. É um padrão Conebras. Alguém, por exemplo, fala assim, aquele ali, ele veio do sistema educacional Conebras, então ele é um cidadão Conebras, ele tem outra consciência, né? Porque tem a formação de cidadania pela Conebras. Então, quando o senhor falou cidadania, eu falei, caramba, eu pensei isso hoje de madrugada. Será que ele estava me ouvindo? Né? Então, essas coisas assim que a gente fala assim, isso não é coincidência. Não são coincidências, entendeu? São coisas que a nossa ancestralidade está abaixando assim, ó, tá descendo sobre nós, entendeu? Toda uma série de informações que estão descendo sobre nós, que basta você estar aberto para receber. Se você estiver aberto para receber, sem preconceito, sem censura, sem, como o senhor falou aí, não é questão de religião, entendeu? Se o senhor estiver aberto para isso, o senhor vai receber. E aí todos nós vamos receber essas intuições, essas ideias, e talvez a gente não perceba, né? Como o senhor mesmo falou, o senhor fez o vídeo, o senhor foi perceber depois que tinha uma rima ali. Talvez o senhor falasse para o senhor assim, faz uma rima que tem as palavras universidade e creche. O senhor não chegaria nisso. Talvez não chegaria nisso, né? Mas depois que você vai perceber, nossa, olha o que eu falei. Daí eu falo assim, isso é normal, não é coincidência. Não é coincidência. Né? É reflexo de uma energia que nós estamos vibrando juntos. Esses efeitos assim, a gente fala, nossa, que bonito que ficou. É onde eu falo que eu acho que a ideia da Conebras é uma ideia tão fantástica que eu falo declaradamente por diversas vezes. A ideia da Conebras não é minha. Porque eu não tenho condições de conhecimento para criar essa ideia. Eu não tenho isso. Eu não tenho condição de criar uma ideia como é a ideia da Conebras. Então, ela não é minha. Entendeu? Eu sou só um comunicador, eu estou passando a ideia, mas eu não tenho capacidade para criar uma ideia como essa. Entendeu? Então, é isso que eu tenho repetido por diversas vezes aí. Agora, dentro do sonho do irmão, de ver toda essa construção e o sonho da Conebras, que nós sabemos também que é calcado, né, calçado na educação, como que o senhor se vê dentro da Conebras daqui a 15 anos? Fazendo o quê? Eu me vejo numa cadeira do Conselho de Administração da Conebras, em Brasília. Bacana. Em Brasília. Por que Brasília? Se irmãos lembrar por que o Juscelino escolheu Brasília, entre outras coisas, né, independente dizem que tem uma coisa esotérica lá e tal, mas eu vou pela lógica, né? Brasília foi colocada lá porque Brasília é o centro, assim, equidistante, e sentado numa cadeira no Conselho de Administração da Conebras. E aí, gerindo este projeto que já estaremos falando, né, de preparar os conebracistas para o colégio e o
universitário, numa linha, irmão, de formar governantes negros. Olha que coisa que surgiu agora, de dirigentes negros. Né? Na Europa, né, os países Alemanha, Itália, Inglaterra, França, eles não pensam quem é que eles vão eleger, eles pensam quem é que vai tocar o projeto que eles idealizaram. Assim, então, me parece que criar cidadãos que formulem e coloquem na linha de execução esse projeto de Brasil como ele tem que ser, por negros, para nós. Se ninguém vai fazer, como o próprio irmão diz, nós por nós mesmos. O que nós queremos para nós? Então, voltando à questão da cidadania, eu acho que este tem uma importância fundamental. Me parece que... e aí tem que começar, né? Como o irmão fala, né? Tem que começar desde lá, né? O irmão já está falando, né? De antes, né? Do pré-natal, né? Você tem que cuidar da mão. E assim, de onde saiu isso, irmão? Agora eu que vou te entrevistar. De onde você tirou essa ideia que tem que cuidar da mãe, né? Mas é óbvio, né? Então, se a mãe não for cuidada adequadamente, depois o negritinho vai nascer lá com tudo torto, né? Com deficiência, né? E aí Né? todas essas deficiências, né? Irmão, é aquilo que eu falei para ti, né? A ideia da Conebras não é minha, né? Então não pergunta para mim não de onde veio essas ideias. Eu simplesmente fico pensando, fico nos meus momentos de reflexão, a maioria das vezes à noite, e fico pensando e peço proteção, peço intuição, né, para que eu faça o melhor possível pela Conebras, para que os irmãos que estão envolvidos na Conebras também tenham essas intuições e se empoderem. E eu tenho repetido por diversas vezes, não sigam o que o Luiz Antônio está falando. Não sigam o que o Luiz Antônio está falando. É exatamente isso que o irmão acabou de falar. Siga a ideia Conebras. A ideia Conebras é boa, educação é a solução, então siga a ideia. Mas o Luiz Antônio... Não, o Luiz Antônio não. A ideia da Conebras. Esquece, porque eu sou temporário, né? Eu tenho talvez aí mais não sei, poucos anos mais de vida. Então, se você seguir o Luiz Antônio, a hora que o Luiz Antônio deixar de ter, você abandona o projeto. Não pode. Né? Então, acho que bem o que o irmão falou do exemplo europeu, né? No caso, né? Seguir o projeto, verificar quem dá continuidade para o projeto, né? E não quem quer se eleger. Então, a Conebras precisa de pessoas que deem continuidade à ideia do projeto, e não ao que o Luiz Antônio fala, né? E não a pessoas que querem se aventurar, mas pessoas que concordem com o projeto. Por isso que eu tenho insistido muito nisso, né? Sigam a ideia da Conebras, não sigam o Luiz Antônio. Porque eu sou um ser humano normal, comum, posso cometer erros, posso desviar de rota, mas se eu desviar, me tirem da rota e segue a ideia da Conebras. Me tirem do caminho e segue a ideia. Entendeu? Isso que acho que é fundamental. E essa ideia não pode ser mudada justamente por respeito de quem a determinou que seja feita. E quem determinou foi a ancestralidade, não foi o Luiz Antônio. A ancestralidade que determinou. Então, aqueles que quiserem cumprir o que a ancestralidade determinou, esses devem ser as pessoas indicadas para dirigir a Conebras. E se eu, em algum momento, desviar dessa rota, que eu seja excluído. Né? Que eu seja excluído para que seja respeitado o que a ancestralidade determinou. E isso que deve seguir. Irmão, olha, eu falei para você, a conversa era de 30 minutos. Olha o que você já fez aí, ó. Você já está fazendo eu contrariar, eu que procuro colocar tanta norma, tanta disciplina na Conebras, aí já saindo do padrão, aí passando mais de 20 minutos. Mas tudo bem, isso aí a gente dá para controlar, depois a gente dá uma editada e corta algumas coisas para ficar dentro do padrão de horário. E para a gente encerrar, antes de encerrar, eu queria colocar uma coisa que eu acho que é muito pertinente, talvez uma das pessoas mais indicadas para responder uma pergunta que eu tenho feito para muitas pessoas. Para aqueles que não sabem, o irmão Luiz Roberto, ele colabora conosco na pasta do financeiro, na equipe do financeiro. O irmão Luiz Roberto, voluntário, essas mais 3 irmãs também voluntárias, fazem parte da cúpula que está pensando sobre a parte financeira da Conebras.
E tem uma pergunta que eu tenho feito para várias pessoas dentro desse quadro, e aí vamos conversar, que eu acho que talvez o senhor, como representante da equipe do financeiro, seja uma das pessoas mais pertinentes para responder isso daí. Daí eu pergunto para o senhor, o que o senhor acha que deveríamos fazer primeiro? A sede nacional, escritórios estaduais, escritórios municipais, ou primeiro construirmos a creche? Qual a sequência que o senhor determinaria de construção? O senhor Luiz Roberto, presidente da Conebras, irá falar agora. Essa provocação o irmão já deixou e eu não tenho uma resposta, mas eu sou inclinado agora a dizer o seguinte: como eu sou administrador, eu fui preparado para gerir, né? Tem que ter a sede. Me parece que assim, carece de ter uma sede física para estar ali, né, para que nós façamos as reuniões formais, para que nós possamos tomar as decisões consensadas, que, a meu ver, é diferente de utilizar os recursos tecnológicos que nós estamos tendo agora. Meu irmão, então, assim, esta é a minha resposta. Eu acho que tem que... posso até estar errado, mas isso que o meu coração diz agora. A resposta é essa. Então, dentro desse contexto todo, irmão, a gente vai ter que... Vai ser uma discussão longa, né, para a gente chegar num bom senso aí do que faz primeiro. Tem prós para que seja sede, tem prós para que comece primeiro fazendo uma creche protótipo, né? Tem diversas... tem prós para fazer algum processo aglutinado, né, que você abra a creche com um escritório, que o escritório seja na própria creche ao lado, né? Alguma coisa assim, né? Que toda a creche tenha uma sala que seja o escritório da Conebras. Tem uma outra ideia que a sede tenha já uma creche colada, que seja o protótipo, onde você possa fazer reuniões e, ao mesmo tempo, demonstrar. Ó, é isso aqui que a gente quer fazer. E, a partir dali, divulgar para o Brasil todo, né? Então, tem várias possibilidades aí que a gente vai ter que se reunir e acho que vai ser um debate intenso. E eu torço para que esse debate seja urgente, porque quando a gente tiver que debater isso, então significa que a gente já está com o recurso na mão para fazer, né? Então tem todas essas ações aí, né? Irmão, pelo excesso da hora, passamos do limite aqui que a gente tinha estipulado, mas foi super agradável essa conversa. Eu gostaria de pedir para o senhor fazer um encerramento, né? Se despedindo e, ao mesmo tempo, convidando os nossos irmãos que estiverem nos assistindo, que ainda não estejam dentro da Conebras, para que venham para dentro da Conebras. Porque é o nós por nós, que o irmão lembrou no começo, né? Se nós não estivermos juntos, a Conebras não acontece. Porque é ao contrário o resultado. Se nós estivermos juntos, não tem para ninguém. Faça a sua despedida e faça o seu convite, por favor. Ok. Irmão, muito obrigado pela oportunidade, por ter me ouvido, né? E poder compartilhar as minhas ideias, né? Me parece que é muito importante que nós encontremos um caminho de atingir o maior número de pessoas, e me parece que um desafio grande é chegar à juventude, né? Ao jovem. Então, um recado que eu diria é o seguinte, né? Principalmente para aquele que ainda não foi tocado pelo bichinho da Conebras, né? Como eu fui picado, né? Então eu gostaria que você, jovem, você, moça negra, que já sofreu tantos percalços na vida, né? Que dê chance, né? Que ouça, pelo menos, né? Dê uma oportunidade, né? Para que nós, integrantes da Conebras, possamos levar para você esta sementinha, né? De cidadania negra que eu acabei de relatar aqui. Então, venha conosco participar desse projeto que é tão desafiador, que é nós por nós mesmos, ou seja, quando
todos nós estivermos juntos e unidos em prol de um objetivo comum, é como o irmão Luiz Antônio falou, não tem para ninguém, né? É nós por nós mesmos, né? Nós vamos depender única e exclusivamente de nós, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção dispensada e eu encontro vocês por aí numa outra oportunidade. Um abraço para vocês. Tchau. Valeu, irmão. Valeu, obrigado, irmão. Tchau. E assim conversamos com o nosso irmão Luiz Roberto nesse quadro E aí, vamos conversar? Esse papo agradável desse irmão e que nos dá mais ainda força e certeza de que estamos no caminho certo. Para você que gostou dessa colocação, para você que gostou dessa mensagem, vem para dentro da Conebras. Temos muito o que fazer e vai dar tudo certo porque estamos juntos. Conebras reunindo forças. Valeu, obrigado.